Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal, eu sou a Lucivânia. Na aula de hoje trago o passo a passo desse lindo tapete que elaborei e dei o nome de tapete Charon. Esse aqui é o tapete pia. Esse tapete ficou medindo aqui no meu ponto, ficou medindo 85 de comprimento e 50 centímetros de largura. E pesando 470 gramas. Eu trabalhei ele com o fio 6 e a agulha 3,5 milímetro. Durante a aula, vou passar para vocês como vocês conseguem fazer ele no tamanho que vocês desejar. Eu gostei muito de fazer esse tapete. Trabalhei aqui, ó, os square. Olha só o caimento dessa peça. Ficou maravilhosa, olha, um caimento impecável. Eu espero muito que vocês gostem dessa aula, espero que vocês consigam fazer. Se vocês assistirem esse vídeo até o final e mesmo assim ficar alguma dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários, ou então pode deixar lá no direct, lá no Instagram. Eu trabalhei ele também aqui nessa cor, né, que foi a que eu postei nas redes sociais. Eu vou deixar aqui na descrição também a cor que eu usei aqui nesse tapete. Na aula, vou procurar passar de uma forma mais simples possível para que todas vocês consigam fazer. Olha só de pertinho, olha os detalhes. Ele é um tapete fácil, né? Confesso que a elaboração dele não foi fácil para chegar a esse caimento, né? Mas agora, depois de pronto, vou conseguir passar para vocês de uma forma bem simples. Quando vocês fizerem essa peça ou qualquer uma através das minhas videoaulas, quando forem postar nas redes sociais, se vocês quiserem me marcar, eu irei compartilhar com o maior prazer. Antes de iniciarmos a aula, quero pedir a você que ainda não se inscreveu aqui no canal, que se inscreva e também que ative o sininho das notificações. Isso será muito importante, tanto para você que receberá a notificação, como para o canal. Se você puder e quiser compartilhar essa videoaula com mais pessoas, para que mais pessoas tenham acesso a essa aula, eu ficarei imensamente grata. Se você gostar, não se esqueça de deixar aí o seu joinha. Então, vamos lá para a nossa videoaula de hoje. Então, vamos aqui com a lista de material. Eu vou usar para fazer a base, eu vou usar aqui o Barroco Maxicolo, fio 6. A cor é o 7389, que é o rapadura. Para fazer a florzinha, eu vou trabalhar com o Barroco Maxicolo, fio 6, a cor 4676, que é o brasa. E também o Barroco Multicolo Premium, com a cor 9392. Então, são esses 3 fios, né, que eu vou trabalhar, todos eles com espessura 6. Vou usar aqui a agulha 3,5 milímetro, uma tesoura, uma agulha de tapeceiro para fazer o arremate e uma cola também para fazer o arremate. Eu costumo usar essa cola aqui, que é a cola jeans, mas você pode usar a cola que você tem costume de usar. Pessoal, então vamos iniciar. Eu vou iniciar aqui usando meu fio na cor rapadura. Eu vou fazer a base. Então, a gente vai iniciar aqui com o cordão de correntes. Esse trabalho, a quantidade de correntes precisa ser
uma quantidade múltiplo de 12. Então, eu escolhi aqui o número 48, que 4 vezes 12 dá 48, né? Se você quiser fazer maior ou menor, é só você fazer um múltiplo de 12, beleza? Então, eu escolhi o 48, né? Se você quiser fazer maior, você aumenta mais 12, mais 12, mais 12, mais 12, até o tamanho que você quiser. Para diminuir também, a mesma forma. Então, eu vou fazer a laçadinha inicial aqui e vou fazer 48 correntes. Procurar fazer umas correntes bem folgadinhas. Fiz aqui o número que eu escolhi, que foi o 48. Então, fiz aqui as 48 correntes. Após feita a quantidade de corrente que você quer, você vai fazer agora mais 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. 5 correntes. Laça o fio, vamos contar. 1, 2, 3, 4. Na quinta corrente, vamos fazer aqui o primeiro ponto alto. E vamos seguir fazendo um ponto alto em cima de cada corrente, até chegar lá no final do cordão. Então, a quantidade de corrente é múltiplo de 12 mais 5. Então, aqui eu fiz pontos altos até chegar aqui na última corrente. Então, aqui a gente fica com aqui as 3 correntes que a gente fez para virar e mais 49 pontos altos. Então, aqui é onde a gente fez o ponto alto de número 49. Na mesma corrente, eu vou fazer mais 5 pontos altos, que vai totalizar 6 na mesma corrente. Dessa forma. A gente tinha feito esse aqui, que era o número 49. Eu fiz mais 1, 2, 3, 4, 5. Na mesma corrente, ficamos com 6 pontos altos. Aqui desse lado, a gente vai fazer a mesma coisa que fizemos aqui, a mesma quantidade de pontos. Vamos já levando aqui esse fio para ir fazendo o arremate. Eu vou desmanchar aqui o primeiro laçadinha inicial, porque daí ela fica esse nozinho, né? Olha, eu desmancho ela, fica assim. Aí não fica esse caroço. Agora, eu vou aqui, ó, em cima de cada ponto. Aqui a gente ficou com 6 pontos altos aqui na viradinha. E aqui a gente vai voltar conduzindo esse fio, que já vai fazendo o arremate, e fazendo um ponto alto em cima de cada ponto. Vai ser um espelho. O que fizemos desse lado, vamos repetir desse outro. Então, segui aqui fazendo ponto alto por toda essa extensão. Então, daqui, ó, tirando aqui esses 6 pontos altos da curva, aqui, ó, daqui até aqui, fiquei com 48 pontos altos. Sobraram aqui as 3 correntinhas que a gente usou para virar. Agora, a gente vai fazer aqui, ó, nessa primeira correntinha, nessa alça de fora aqui, vamos fazer 5 pontos altos. 1, 2,
3, 4 e 5. 5 pontos altos aqui. Contando com as correntinhas, a gente fica com 6. A mesma coisa que fizemos lá do outro lado. Então, eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3. Aqui na correntinha de número 3, eu vou pegar aqui a alcinha, jogar a agulha pra trás, prender aqui com um ponto baixíssimo. Então, se a gente, aqui na volta, a gente tem 6 pontos altos, nessa volta aqui também 6 pontos altos. E na lateral, que é o meio aqui, ficamos com 48 pontos altos. 48 de um lado, 48 de outro. Então, 48 é múltiplo de 12, que é o que precisamos. E 6 pontos numa curva, 6 pontos na outra. Então, aqui, vou dar uma leve alongada, lembrando a você que, se você quiser subir para a próxima carreira fazendo as 3 correntes, pode fazer, não tem problema nenhum. Eu costumo não fazer correntes porque eu não gosto de deixar marcado. Então, vou te mostrar como eu faço. Dei uma leve alongada aqui nessa alça, eu vou para o próximo ponto, coloco a agulha aqui de frente para trás, pegando as 2 alças do ponto, puxo a laçada, alongo as 2 do mesmo tamanho. Vou laçar e tirar as 2 alças e fazer uma corrente um pouquinho mais apertada. Dessa forma, eu já fico aqui com um ponto alto, né? Fica mais parecido assim com um ponto alto do que você subir as 3 correntes, né? No meu modo de ver, eu acho mais legal dessa forma, sempre indo para o próximo ponto. Então, aqui fica sendo meu primeiro ponto alto. Aqui eu vou seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto por toda a lateral. Toda vez que eu for subir para a próxima volta, eu vou fazer sempre dessa forma. O fechamento das carreiras é sempre com um ponto baixíssimo, e na hora de subir para a próxima carreira, eu sempre faço desse jeito. Então, vamos seguir aqui por toda a lateral, fazendo um ponto alto em cima de cada ponto de base. Segui aqui fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Cheguei aqui aonde eu tenho os 6 pontos altos da curva. Então, aqui na curva, a gente vai fazer os aumentos. Vamos fazer 2 pontos altos em cima de cada ponto de base. Então, onde temos 6 pontos altos, a gente vai dobrar a quantidade. Vamos ficar com 12 pontos altos. 1 e 2. No próximo, 1 e 2. Então, a gente vai fazer por 6 vezes, a gente vai fazer 2 pontos altos em cima do mesmo ponto. Um, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, por 6 vezes, fiz 2 pontos altos em cima do mesmo ponto, ficando assim com 12 pontos altos. Agora, aqui desse lado, a gente vai fazer a mesma coisa que fizemos aqui. Ponto alto em cima de ponto alto. Na lateral, a gente vai sempre ficar com 48 pontos altos. Chegando aqui nessa outra curva, a gente vai fazer a mesma coisa que fizemos aqui. 2 pontos altos em cima de cada ponto alto da curva.
Então, fiz aqui toda a lateral e fiz também aqui a curva. Fiz aqui os 6 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aumentos. Agora, eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou aqui, ó, onde a gente iniciou, aqui na correntinha que a gente fez, vou prender com um ponto baixíssimo. Ó, veja que dessa forma, não fica aquela marcação de corrente aqui na hora do fechamento. Vou alongar um pouco essa alça, vou para o próximo ponto, puxo a laçada, alongo, laço, tiro as 2 alças e faço uma corrente, e aqui já fica sendo o meu primeiro ponto alto. Vou seguir fazendo ponto alto, em cima de ponto alto, por toda a extensão aqui dessa lateral. Então, fiz aqui todos os pontos altos aqui da lateral. Cheguei aqui no primeiro aumento aqui, que já é a curva. Então, aqui nos aumentos, ó, são 2 pontos altos, né? Feito no mesmo ponto. Então, eu faço um ponto alto nesse primeiro ponto e no segundo ponto faço 2. Sempre o aumento é no segundo ponto alto do aumento da carreira anterior. Então, aqui tenho o aumento, no primeiro eu vou fazer um ponto alto e no segundo, 2 pontos altos juntos. E aqui é o meu aumento. Vamos ter 6 aumentos. Aqui, o próximo aumento. No primeiro ponto, um ponto alto. No segundo ponto, 2 pontos altos juntos. Aqui um ponto alto, aqui 2. Então, nessa volta, teremos 6 aumentos, assim como na anterior, e entre um aumento e outro, a gente vai ficar com um ponto alto de separação. Cheguei aqui no meu último aumento. Então, vamos contar aqui, ó. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aumentos. E entre um aumento e o outro, a gente ficou com um ponto alto sozinho. Agora, a gente vai fazer ponto alto em cima de ponto alto por toda a lateral e repetir os aumentos aqui na outra curva. Da mesma forma que fizemos aqui, vamos fazer lá do outro lado. E na lateral, a gente continua com 48 pontos altos. Fiz aqui os aumentos dessa outra curva também. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aumentos. Vou fazer aqui o ponto alto, o último. Fechar com um ponto baixíssimo. E assim a gente finaliza mais uma volta. Vamos dar início à próxima. Vou para o próximo ponto. Inicio aqui o meu primeiro ponto alto e vou seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto por toda a lateral. Cheguei aqui no meu primeiro aumento, aqui, ó. Então, no primeiro ponto, eu faço um ponto alto. E no segundo ponto do aumento, eu faço o aumento. Nos demais, a gente faz ponto alto em cima de ponto alto. Aqui já
o segundo aumento. No primeiro ponto, um ponto alto, no segundo, o aumento. Então, vamos ter também 6 aumentos nessa volta. Vamos ficar com 2 pontos altos entre um aumento e outro. Olha, aqui está o aumento, aqui está o outro. Então, temos aqui 2 pontos altos sozinhos. Então, fiz aqui os 6 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, em cada curva, em todas as carreiras, em cada curva, temos 6 aumentos. Aqui na lateral, a gente segue fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Então, aqui a gente tá trabalhando a 4ª carreira, a gente vai ter mais uma que é igual, toda em pontos altos. Ponto alto em cima de ponto alto, aumento em cima de aumento. Então, da forma que a gente tá trabalhando aqui, vamos ter um total de 5 voltas. Estamos aqui fazendo a 4ª. Pessoal, então, eu dei aqui uma adiantada aqui na base. Então, a gente fez juntas até aqui na 4ª volta. Então, eu fiz a 5ª, que é igual, ponto alto em cima de ponto alto, aumento em cima de aumento. Então, ficamos com 1, 2, 3, 4, vamos ter aqui 5 voltas em pontos altos. Cada volta, 6 aumentos em cada curva. 6 aumentos de um lado, 6 do outro. Então, cada volta, no total, 12 aumentos. Aqui no final, eu passei uma volta em pontos baixos. Essa volta de pontos baixos é só ponto em cima de ponto, não tem aumentos. Olha. Ponto em cima de ponto. Toda ela. Então, não tem nenhum aumento. Então, aqui na 5ª volta, que é em pontos altos, ficamos com 156 pontos altos. Aqui na volta em pontos baixos, a mesma quantia, porque a gente não faz aumento aqui na volta de pontos baixos. Então, aqui na volta de pontos baixos, ficamos com 156 pontos baixos. Agora, eu vou fazer o fechamento aqui com um ponto baixíssimo. Então, aqui está pronta a base. De agora em diante, a gente vai começar os pontos fantasia. Então, a próxima volta, a gente vai fazer pontos pipoca. Vou para o próximo ponto, sempre da mesma forma de início. Fiz aqui o primeiro ponto alto. No mesmo ponto, eu vou fazer mais 3 pontos altos, que vai me totalizar 4 pontos altos, feito no mesmo ponto de base. Vou tirar a agulha aqui da laçada, volto aqui no primeiro ponto e puxo essa laçadinha aqui, fechando assim um ponto pipoca. Ajusta 1, 2 correntes de separação. Laça, pula um ponto de base e no próximo 4 pontos altos no mesmo ponto. Tira aqui essa alça da agulha, vamos aqui para o primeiro ponto e puxar aqui essa laçada. Fechando assim, mais uma pipoca. 2 correntes, pula um ponto de base. Novamente, 4 pontos altos. Vai aqui no primeiro ponto e puxa aqui essa laçada. Ajusta 2 correntes de separação, laça, pula um ponto de base e no próximo 4 pontos altos. Nessa volta, a gente vai fazer aumentos.
Então, aqui na lateral, a gente vai seguir sempre assim, 2 correntes de separação e pulando um de base. Cheguei aqui fazendo as pipocas em toda a lateral. Cheguei aqui na curva. Olha, aqui está o meu primeiro aumento aqui nas carreiras de pontos altos, pois na de ponto baixo a gente não fez aumento, né? Mas a gente vai pegar por referência aqui o aumento dessa carreira em pontos altos. Então, aqui nessa direção, a gente vai fazer o aumento nessa carreira de pipoca. Como a gente vai fazer o aumento? Aqui em toda a lateral, a gente vinha fazendo 2 correntes de separação e pulando um de base, né? Então, aqui na curva, por 6 vezes, a gente vai fazer sem pular nenhum de base. Então, vamos pegar aqui essa linha imaginária aqui. Então, nesse aqui, eu vou fazer o meu primeiro aumento. Em vez de pular um de base, olha, fiz aqui as 2 correntes. Então, em vez de pular um de base, eu não vou pular nenhum. Então, no seguinte aqui, eu já vou fazer a próxima pipoca. Então, isso aqui vai representar o nosso aumento. Isso a gente vai fazer por 6 vezes em cada curva. 2 correntes. As correntinhas, a quantidade de corrente não muda, tá? Continua a mesma. O que muda é só que por 6 vezes a gente vai fazer assim, ó, sem pular nenhum de intervalo aqui, ó. Tá? Então, isso aqui representa o primeiro aumento. Nos seguintes, a gente vai pulando um de base até chegar na direção do próximo aumento. Olha, estamos aqui na direção do segundo aumento. Tá aqui, ó, os 2 pontos juntos. Então, nessa direção aqui, eu vou fazer mais uma vez, sem pular nenhum de base. Ó, no próximo, já faço a pipoca. Então, aqui é o segundo aumento. Então, assim, a gente vai fazer por 6 vezes, sem pular nenhum de base. Ó, cheguei na direção aqui de mais um aumento, ó, está aqui ele. Então, aqui, o que que eu vou fazer? Vou fazer a pipoca no próximo, não vou pular nenhum de base. Aqui já é o terceiro aumento.
Cheguei aqui na direção do quarto aumento, ó, está aqui. Então, aqui eu não vou pular nenhum de base. Ó, então, aqui eu fiz os 6 aumentos aqui nessa curva. Olha, está aqui, ó. Aqui, uma vez sem pular nenhum. Uma. Aqui, 2. Aqui, 3. Aqui, 4. 5 e 6. Então, por 6 vezes, trabalhei sem pular nenhum de base. Então, vamos repetir isso aqui lá do outro lado. E na lateral, a gente vai seguir como fizemos aqui, sempre pulando um de base. Finalizando aqui a volta das pipocas, vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Então, pessoal, ficamos aqui com um total de 84 pipocas. Agora, a próxima volta, a gente vai fazer em pontos baixos. Vamos trabalhar 2 pontos baixos dentro de cada espaço de 2 correntes. Na curva, aonde a gente tem aqui os aumentos, que é onde a gente não pulou nenhum de base. Então, aqui, a gente vai fazer 3 pontos baixos ao invés de 2. Então, por 6 vezes em cada curva, vamos fazer 3 pontos baixos dentro do espaço. Aqui, ó. Aqui também, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, aonde fizemos o aumento na carreira anterior, nessa volta também a gente vai fazer o aumento. Ao invés de 2 pontos baixos, a gente vai fazer 3 pontos baixos por 6 vezes em cada curva. Então, vamos começar aqui na lateral, a gente vai se manter fazendo 2 pontos baixos para cada 2 correntes de intervalo. Então, segui aqui fazendo 2 pontos baixos em cada intervalo. Cheguei aqui, ó, no primeiro aumento da carreira anterior, ó, é onde não pulamos nenhum de base. Então, aqui, vamos fazer 1, 2 e 3. Vamos para o próximo, fazer 2. No próximo, também 2. Agora, no próximo, que tem o aumento, ó, aqui a gente tem um aumento. Então, aqui nesse aqui, a gente faz 1, 2, 3 pontos baixos. Então, é dessa forma que a gente vai seguir pela volta toda. No total da volta, a gente vai ter 12 aumentos. Finalizei aqui essa volta, fiz 6 aumentos em cada curva. Olha só como fica perfeita essa base. Olha. Então,
nessa volta de pontos baixos, ficamos com um total de 180 pontos baixos. Então, vamos iniciar aqui a próxima volta. Vou dar uma alongada, vou para o próximo ponto. Laço, tiro as 2 alças e uma corrente. Aqui fiz o meu primeiro ponto alto. No próximo ponto, mais um ponto alto. E no próximo, também um ponto alto. Fiquei aqui, então, com uma sequência de 3 pontos altos. Agora, a gente vai fazer um ponto atravessado, voltando aqui, ó, no ponto anterior. Então, eu vou laçar, ó, lacei o fio, vou levar a agulha aqui, ó, aqui no ponto antes do primeiro aqui, ó. No primeiro ponto vazio. Levo a agulha, puxo a laçada, alongo. Laço, tiro 2 alças, laço, tiro 2. Então, aqui o ponto ficou aqui, ó, atravessado. Laça o fio, vamos pular um ponto de base e no próximo vamos fazer novamente uma sequência de 3 pontos altos. Fiz 2 e aqui o terceiro. Laço, vou lá naquele ponto que a gente pulou, ó, no ponto que a gente pulou aqui, bota a agulha, puxa a laçada, alonga, laça, tira 2 alças, laça, tira mais 2. Fiz aqui o segundo bloquinho com um ponto atravessado. Laça, pula um de base. No próximo, um ponto alto. Aqui o segundo ponto alto e no próximo o terceiro. Laça, volta lá no ponto que a gente pulou, puxa a laçada, alonga, laça, tira 2, laça, tira 2. Fizemos aqui o terceiro bloquinho com um ponto atravessado. Então, a gente vai seguir dessa forma, por toda a lateral. Uma falha aqui no fio. Trabalhei, então, aqui toda a lateral, me aproximando aqui dos aumentos dessa curva. Então, aqui está, aqui, ó, o primeiro aumento. Então, nesse próximo bloco, já vou fazer o meu primeiro aumento dessa volta aqui. Pula um de base, um ponto alto, no próximo, um ponto alto. E o terceiro ponto alto, para completar o bloquinho de 3 aqui, eu vou fazer no mesmo lugar do segundo. Então, nessa volta, a gente vai fazer os aumentos assim. Olha. Então, a gente vai fazer os 6 aumentos, então, a gente vai intercalar. Em um bloquinho, eu vou fazer um aumento. No próximo, eu faço sem aumento. No próximo, com aumento. No próximo, sem aumento. Vamos intercalando um sim e um não, até
a gente ficar com 6 aumentos. Então, aqui fiz sem aumento. Nesse próximo, vamos fazer com aumento. 1, 2 pontos altos. E o terceiro eu faço no mesmo lugar onde fiz o segundo. Esse aqui eu fiz com aumento. Agora, no próximo, eu vou fazer sem aumento. Um ponto alto em cima de cada ponto de base. 3. Agora, no próximo, eu vou fazer com aumento. Primeiro ponto, o segundo e o terceiro no mesmo ponto onde fiz o segundo. Então, é dessa forma que a gente vai intercalando até a gente obter 6 aumentos. Finalizando aqui mais essa volta. Então, nessa volta, a gente ficou com um total de 48 blocos nessa volta. Fizemos 6 aumentos em cada curva. Vamos dar início agora à próxima volta, que a gente vai trabalhar ela em pontos baixos. Vou dar uma leve alongada, vou para o próximo ponto, puxo a laçada, alongo e tiro as 2 alças. Meu primeiro ponto baixo, aqui o segundo, vou seguir assim, fazendo um ponto baixo em cima de cada ponto. Chegando nas curvas, a gente vai fazer os aumentos. Vamos ter 6 aumentos em cada curva. Segui aqui fazendo pontos baixos por toda a lateral. Cheguei aqui, esse é o primeiro bloquinho que a gente fez com aumento. Então, em cima dele, eu vou fazer também um aumento. Aqui nesse ponto, vou fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto. Esse é o primeiro aumento. Agora, a gente segue fazendo um ponto baixo em cima de cada ponto até chegar no próximo aumento. Olha, cheguei aqui no próximo bloquinho que também tem aumento, é o segundo aumento. Então, aqui em cima dele, eu vou fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto, assim. Olha, entre um aumento e outro, fiquei aqui, ó. Aqui o aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos, um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, no próximo, um aumento, ó, em cima do bloquinho onde tem aumento. Então, a cada, entre um aumento e outro, teremos 7 pontos baixos. Então, vamos fazer isso aqui nas 2 curvas. E na lateral, ponto baixo em cima de cada ponto de base. Na volta toda, teremos um total de 12 aumentos. Finalizei aqui essa volta em pontos baixos, prendi aqui com um ponto baixíssimo. Então, nessa volta de pontos baixos, ficamos com um total de 204 pontos baixos.
Vamos dar início à próxima volta. Vou dar uma leve alongada, vou para o próximo ponto, puxo a laçada, laço, tiro as duas alças da agulha. No próximo ponto, vou fazer também um ponto baixo, dessa forma. Agora, eu vou fazer uma, duas correntes, pula um ponto de base no próximo, um ponto baixo, 2 e 3, um ponto baixo em cima de cada ponto de base. Duas correntes, pula um ponto de base e no próximo a gente inicia mais uma sequência de 3 pontos baixos. Duas correntes, pula um ponto de base no próximo, inicia a sequência de 3 pontos baixos. Duas correntes, pula um de base. 1, 2, 3 pontos baixos. Segui assim por toda a lateral, olha, fazendo os espaçozinhos com duas correntes e pulando um de base, 3 pontos baixos. Aqui, olha, tem o aumento, então a gente vai respeitar o aumento. Vamos fazer 6 aumentos em cada curva. Fiz aqui as duas correntes, vou pular um de base, aqui eu vou fazer ponto baixo, o segundo ponto baixo. Como aqui tem um aumento, eu vou fazer aqui o terceiro ponto baixo no mesmo lugar do segundo. Aqui é o meu primeiro aumento. Vamos trabalhar assim por 6 vezes em cada curva. Duas correntes, pula um de base. 1, 2, 3 pontos baixos. Duas correntes, pula um de base. 1, 2 e 3 pontos baixos. Duas correntes, pula um de base. Aqui está mais um aumento. Então, eu vou pular um de base e aqui vou fazer o aumento. Um ponto baixo, 2 e o terceiro junto com o segundo. Aqui ficou o meu segundo aumento. Então, a gente vai trabalhar dessa forma até concluir a volta. Fiz aqui toda a volta, chegando aqui no final, eu vou fazer aqui as duas correntes, pular um de base, e aqui vou fazer o terceiro ponto. Quando a gente iniciou, fizemos 2 pontos baixos, então eu vou fazer aqui mais um ponto baixo para completar aqui o terceiro. Então, dessa forma, eu finalizo essa volta. Eu não vou fechar com um ponto baixíssimo, porque aqui a gente vai cortar o fio, que na próxima volta a gente já vai começar com os square. Então, aqui eu vou puxar, vou passar aqui esse fio por uma agulha de tapeceiro e vamos fazer o fechamento aqui. Vou pular o primeiro ponto, no segundo, pegando as duas alças, passar a agulha. Volto aqui nesse último ponto que a gente tinha feito, em cima dele, pegando as duas alças do ponto e as duas alças também aqui do ponto que a gente pulou. Dessa forma. Agora é só passar. Dessa forma, o fechamento fica mais uniforme. Agora, é só fazer o arremate aqui dessa ponta de fio. Vou pegar aqui uma agulha de uma espessura menor, vou passar essa agulha aqui, ó, por trás de qualquer ponto, ó. Com a ponta dela, eu vou desfiar esse fio aqui, separando em duas partes. Uma parte eu vou puxar aqui por baixo, ó. Agora, dá os 2 nó. Vou cortar aqui para deixar parelho aqui a ponta. E aqui eu vou passar novamente na agulha de tapeceiro, pra gente esconder esse fio aqui por trás de alguns pontos. Ó. Vamos conduzindo.
Aqui. Não importa por quantos pontos você esconde aqui, ó. Por quantos você quiser. Então, eu vou puxar aqui. Dessa forma. Vou pegar a cola. Erguer aqui essa ponta. Aqui embaixo, olha, coloco um pinguinho de cola. Largo, pressiono um pouco. E aqui posso cortar o excesso de fio. Pronto, dessa forma fica feito o arremate. Então, aqui ficamos com a base pronta. Olha só, ela fica com caimento excelente, olha. Então, agora a gente vai deixar de lado essa base e a gente vai fazer os square. Então, para iniciar aqui o square, eu vou pegar aqui o meu fio na cor brasa, é um laranja. Vou fazer aqui um anel mágico. Dessa forma. Vou dar uma leve alongada, colocar a agulha dentro do anel, puxar uma laçada e alongar. Laço, tiro as 2 alças e uma corrente. Aqui ficou o meu primeiro ponto alto. Vou fazer mais um ponto alto. Fiquei aqui com 2 pontos altos. Agora, eu vou fazer 3 correntes. Agora, eu vou fazer 3 pontos altos. Tudo dentro do anel mágico. Três correntes. Agora, eu vou fazer mais 3 pontos altos. Três correntes. Vamos fazer agora mais 3 pontos altos. Três correntes. E agora, mais um ponto alto. Então, ficamos aqui 2 pontos altos, 3 correntes. 3 pontos altos, 3 correntes. 3 pontos altos, 3 correntes. 3 pontos altos, 3 correntes e um ponto alto. Vou cortar o fio, puxar aqui essa laçada. Vou fechar aqui o anel mágico total. Vou deixar esse fio aqui pra trás. Vou pegar a agulha de tapeceiro. Vou passar este fio na agulha de tapeceiro. Veja que o fio do anel mágico está aqui embaixo. Então, eu passei esse fio que vem daqui. Temos aqui 2 pontos altos. A gente pula o primeiro, vamos pular o primeiro. Vamos para o segundo, pegando aqui as 2 alças. Vamos passar para trás. Vamos voltar aqui nesse ponto, olha.
no último que fizemos. Colocar a agulha aqui em cima, pegando as duas alças e pegando também o ponto que pulamos. Agora, vamos passar. Aqui posso tirar já da agulha. Então, o nosso square ficou assim. Agora, aqui atrás, vamos pegar a ponta que fechamos o anel mágico e aqui a ponta do final, vamos dar 2 nó. Assim. Olha só. Todos os bloquinhos de 3 pontos altos ficaram igual. Se você olhar aqui, ó, essa correntinha aqui também, ó, está todas elas igual. Não dá pra ver aonde a gente iniciou. Agora, a gente vai entrar com o fio verde. Vamos pegar esses 2 fios, essas 2 pontas, a gente vai segurar aqui, ó. A gente vai iniciar com o verde aqui, ó. Então, vamos segurar ele aqui, pra gente conduzir essa ponta aqui, dessa forma, a gente já vai fazendo o arremate. Vou pegar aqui o fio verde, dar 2 laçadas e segurar. Vamos fazer aqui um ponto alto, mais um ponto alto. Então, fiz aqui 2 pontos altos. Vou fazer 3 correntes. Ó, a ponta do fio estou segurando aqui. Vou fazer no mesmo espaço, mais 3 pontos altos. Então, fiz aqui 2 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos. Olha, o fio laranja ficou aqui, ó. Agora, a gente vai soltar ele. Uma corrente de separação. Vamos aqui para o próximo espaço, fazer 3 pontos altos. Três correntes e 3 pontos altos no mesmo espaço. Fiz aqui um leque. Então, a gente vai repetir em cada espaço, a gente vai repetir esse leque. Para ir para o próximo espaço, a gente faz uma corrente de separação. Três pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos. Fiz aqui mais um leque. Uma corrente, 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos no mesmo espaço.
Fiz aqui mais um leque. Uma corrente. Vou laçar o fio. Veja que no início a gente só fez 2 pontos altos aqui, né? Então, agora a gente vai fazer o terceiro. Dessa forma, a gente completa aqui esse leque também. 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos. Vou cortar esse fio. Puxar essa alça. Com a agulha de tapeceiro, vou fazer aqui o fechamento também. Vou passar esse fio aqui na agulha de tapeceiro. Vou pular aqui o primeiro ponto e vou para o segundo. De frente para trás, pegando as 2 alcinhas. Volto aqui no último ponto, nesse aqui, ó, no último ponto que a gente trabalhou. Vou colocar a agulha aqui por cima, pegando aqui, ó, as 2 alças. E vou pegar também as 2 alças aqui do ponto que a gente pulou, dessa forma. Então, assim, ficou o fechamento da volta. Veja que fica igual. Onde a gente fez o fechamento, fica igual aos demais leques. Na parte de trás, temos aqui a ponta do início e a do final na cor verde. Vamos dar 2 nó. Dessa forma. Agora, eu vou pegar essas 2 pontas, depois de ter dado os nó. Eu vou seguir aqui o mesmo caminho que fiz com o laranja, ó. Não vou aqui do início, eu vou seguir aqui, ó. Colocar a agulha aqui e aqui. E vou puxar esses 2 fios e saindo aqui junto com o laranja. Dá uma ajustada. Então, todos os fios do arremate estão aqui no mesmo lugar. Vou pegar a cola. Aqui eu vou erguer esses fios e aqui debaixo vou colocar um pinguinho de cola, ó. Baixo, ajusto para não ficar repuxada, dou uma leve pressionada. E aqui podemos cortar os fios. E assim fica feito o arremate. Veja que não fica nó, você não vê onde tem nó. Olha, a frente fica igual. Os 4 lados ficam iguais. E não dá para perceber, se você olhar aqui na correntinha, olha. Não dá para saber aonde foi feito o fechamento da volta. Então, aqui está pronto o square. Para fazer aqui o tapete da pia, precisamos de um total de 18 square igual a esse. Olha, pessoal, então eu fiz aqui os 18 square que eu preciso para fazer aqui o tapete, tá? Agora, a gente vai fazer a junção dos square na base. Agora, a gente vai iniciar, pegar aqui a base de volta, e a gente vai iniciar a colocação dos square em volta da base. Vou pegar aqui um dos square. Vamos trabalhar aqui com o mesmo fio que trabalhamos a base. Fazer aqui a laçada inicial. Vou pegar um square. Aqui nesse ponto
nessa corrente aqui do meio, eu vou fazer aqui um ponto alto, mais um ponto alto e mais um ponto alto, tudo dentro do mesmo espaço. Uma corrente de separação. Vamos aqui para o leque, repetir o leque. 3 pontos altos. Três correntes e mais 3 pontos altos, dentro do mesmo espaço. Uma corrente de separação. Aqui nesse espaço, vamos repetir 3 pontos altos. Uma corrente de separação, vamos aqui para o canto do leque, repetir o leque. 3 pontos altos. Agora, a gente vai fazer a junção na base. Olha, 3 pontos altos e uma corrente. Agora, eu vou deixar de ladinho aqui e vou fazer só uma marcação aqui aonde a gente vai iniciar a colocação desse primeiro square. Então, vamos lá. Olha, vamos voltar aqui no início, ó. Temos aqui os 6 pontos altos da curva. Aqui tem o primeiro ponto da lateral. Então, eu vou traçar desse ponto, eu vou traçar uma linha reta, é aonde eu vou iniciar a primeira colocação do primeiro square aqui. Então, tá aqui o meu ponto alto, vou traçar uma linha reta. Então, a minha linha reta bate aqui, tá? Então, nesse espaço aqui, é onde eu vou iniciar a colocação desse primeiro square. Então, eu fiz aqui 3 pontos altos e uma corrente. Vou levar a agulha aqui, ó. Ou aqui, tanto faz, porque a linha reta deu aqui no meio. Tanto faz nesse ou nesse. Eu vou nesse aqui. Coloca a agulha, puxa a laçada e, ó, passa dentro dessa aqui e faz mais uma corrente. Então, aqui eu fiquei uma corrente antes, uma corrente para prender e mais uma corrente. Fiquei com 3 correntes. Volto aqui no square, eu vou finalizar aqui esse leque. Finalizei aqui o leque e ficou preso ali. Vou para o próximo espaço, coloco a agulha. Puxo. Dentro desse espaço, 3 pontos altos. Prendi aqui pela segunda vez. Vou para o próximo espaço, coloco a agulha dentro dele, puxo aqui a laçada, uma corrente. Aqui a gente vai fazer o leque. 3 pontos altos. Uma corrente. Vamos no próximo espaço de 2 correntes. Puxa, mais uma corrente. Três pontos altos, assim a gente finaliza aqui o leque. Então, aqui, finalizei o leque, olha. Prendi 1, 2, 3 e 4. Uma corrente de separação. Vou fazer aqui os 3 pontos altos aqui dessa lateral.
3 pontos altos. Fiquei assim. Ó. Agora, eu vou laçar o fio aqui e vou pegar o próximo square. Vou, em qualquer lateral, nesse espaço, fazer 3 pontos altos. Vou colocar a agulha aqui, ó, nesse espaço do square do lado, puxar a laçada e passo aqui. Vamos aqui para o canto, fazer o leque. 3 pontos altos. Uma corrente. Vamos aqui, ó, no mesmo espaço que prendemos esse canto desse leque anterior, a gente vai prender esse aqui também. Uma corrente, volta no leque, mais 3 pontos altos. Fiz aqui o leque. Vamos aqui no próximo espaço. Prende também. Nesse espaço aqui, 3 pontos altos. Volta na base, no próximo espaço, prende também. Vamos aqui para o canto, fazer o leque. 1, 2, 3 pontos altos, uma corrente. No próximo espaço, vamos prender aqui esse canto. Uma corrente, vamos aqui finalizar o leque. Uma corrente, vamos fazer os 3 pontos altos aqui dessa lateral. Então, aqui a gente finaliza com o segundo square. Veja que só no primeiro que a gente fez esse pedaço aqui do lado. Nos demais, a gente vai trabalhar até aqui, volta até aqui, daqui a gente já volta prendendo o próximo. Pessoal, eu esqueci de falar aqui pra você, aqui sobre a base, né? Acabei esquecendo de falar. Aqui na base, nessa última volta, como eu falei, a gente fez 6 aumentos em cada curva. E aqui nessa volta, a gente fica com um total de 54 bloquinhos de 3 pontos baixos, ok? 54 blocos de 3 pontos baixos. Esqueci de falar antes, tô falando agora, tá? Então, para você certificar se o teu tá correto, para dar bem certo a colocação dos 18 square, precisamos de 54 espaçozinhos desses aqui, ó. Nesse espaço que a gente tá aprendendo. Então, eu vou fazer aqui, junto com vocês, eu vou fazer a colocação de mais um square, sabendo que é igualzinho que a gente fez aqui. E a gente vai trabalhar assim, prendendo todos os squares da mesma forma. Tanto na lateral quanto na curva. Então, depois de ter feito aqui os 3 pontos altos dessa lateral, laça o fio,
pega o próximo square. Aqui nesse espaço da lateral, vamos fazer 3 pontos altos. Leva a agulha aqui nesse espaço do square anterior, puxa a laçada e passa. Vamos aqui para o canto, fazer 3 pontos altos. Uma corrente. Agora, vamos prender na base. Vamos aqui, ó. No mesmo espaço onde a gente prendeu o canto desse square anterior, vamos colocar a agulha no mesmo espaço, puxa e passa. Uma corrente, e aqui a gente vai finalizar aqui o leque, com mais 3 pontos altos. Aqui. Novamente, prender na base. Ó, vamos para o próximo espaço. Puxa. Dessa forma. Vamos aqui para o próximo espaço, fazer os 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Vamos prender no próximo espaço. Vamos prender aqui na base. Vamos aqui para o canto, fazer aqui 3 pontos altos. Uma corrente. Vamos para a base e prender. Aqui no próximo espaço. Mais uma corrente. Vamos finalizar aqui o leque. Uma corrente, vamos para esse espaço da lateral e fazer 3 pontos altos. Então, pessoal, é dessa forma que a gente vai prender todos os squares aqui na base, ok? Na curva, aqui vai funcionar da mesma forma que estamos fazendo aqui, ok? Olha. Os cantos, eles ficam presos no mesmo espaço. Então, vamos dar continuidade sempre dessa forma, chegando até aqui e voltando, sempre pegando o próximo. Agora, a gente vai laçar o fio e já vamos aqui fazer aqui a colocação do quarto square. Cheguei aqui no square de número 18, então, esse aqui eu vou prender ele aqui e vou prender ele aqui, que aqui é o primeiro square que a gente prendeu. Então, eu vou prender ele aqui. Veja que os lugares onde a gente tá prendendo, bate bem certinho para os 18 square. Os 54 espaço desses aqui que a gente fez. Olha, aqui no canto, a gente vai aqui, ó, onde a gente prendeu o canto desse aqui. Vamos aqui nesse square, prender aqui nesse primeiro espaço. E agora, vamos fazer aqui os 3 pontos altos desse espaço aqui.
Vamos de volta aqui, ó, nesse espaço, prender novamente. Agora, vamos fazer aqui o leque. Três pontos altos, uma corrente. Vamos aqui, ó, nesse espaço do leque ali, prender também uma corrente. E aqui vamos completar o leque. 1, 2 e 3. Veja que a gente já tá aqui pro lado de fora. Então, pessoal, olha só, prendi todos, olha, veja que na curva fica, ó, o caimento fica perfeito. Então, pessoal, agora a gente vai fazer aqui uma marcação, marcando os squares da lateral dos squares da curva. Então, vamos lá. Ó. Esse aqui foi o primeiro square que a gente fez, que a gente botou. Então, a gente vai marcar ele aqui. Botei o marcador aqui. Esse da lateral, lateral, lateral e lateral. São 4 squares da lateral. 1, 2, 3, 4. Então, eu vou marcar aqui. Então, esses 4 squares aqui é da lateral. Na curva, temos 5 squares. Então, eu vou contar aqui a curva. 1, 2, 3, 4 e 5. Esses 5 squares é da curva. Vou marcar aqui. 1, 2, 3 e 4. Esses 4 squares é da lateral. Vou marcar aqui. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5 square é dessa outra curva. Beleza? Então, faça aí a marcação de vocês. Então, a gente vai dar continuidade aqui, onde a gente parou. Então, pessoal, aqui, ó, o marcador está aqui, pra cá é lateral, aqui a gente vai indo para fazer os 5 square da curva. Então, nos square daqui da curva, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Fiz aqui o leque, vamos fazer aqui uma corrente. Aqui dentro desse espaço, vamos fazer 5 pontos altos. Uma corrente, vamos aqui para o leque, fazer 3 pontos altos. Cinco correntes. Laça o fio dentro do mesmo espaço, mais 3 pontos altos. Então, aqui esse leque, a gente fez 3 pontos altos, 5 correntes e 3 pontos altos. Uma corrente, vamos aqui, ó. Colocar a agulha aqui e fazer um ponto baixo. Uma corrente.
laça o fio, vamos aqui neste leque. 3 pontos altos. Uma corrente. Agora, a gente vai aqui, ó. Aqui nessas 5 correntes, vamos contar uma. Na segunda, vamos colocar a agulha. Puxa aqui a laçada. Agora, 1, 2, 3 correntes. Então, ficou preso aqui, ó, na segunda corrente. Laça. Vamos completar aqui o leque. 1, 2, 3 pontos altos. Olha. É dessa forma que a gente vai trabalhar nos 5 aqui da curva. Uma corrente. Nesse espaço, 5 pontos altos. Uma corrente aqui no leque. 3 pontos altos. Cinco correntes. E 3 pontos altos no mesmo espaço. Uma corrente e prender aqui, ó. Uma corrente e vamos aqui para o leque. 3 pontos altos. Uma corrente. Agora, vamos aqui nessas 5 correntes, a gente conta a primeira, na segunda corrente, coloca a agulha, puxa a laçada, passa aqui por dentro. Já ficou preso. 1, 2, 3 correntes. Volta aqui completar o leque. Uma corrente, vamos aqui para o espaço, fazer nele 5 pontos altos. Uma corrente, vamos para o leque. 3 pontos altos. Cinco correntes e 3 pontos altos. Uma corrente, prender aqui embaixo. Uma corrente, vamos aqui para o leque. 3 pontos altos. Uma corrente. Agora, a gente vai prender aqui. Na segunda
corrente. Três correntes. E vamos aqui completar o leque. Então, é dessa forma que a gente vai fazer os 5 aqui da curva. Fizemos aqui, ó. 1, 2 e 3. Vamos fazer nesse e nesse. Aqui tem o marcador indicando que aqui em diante já é lateral. Fiz aqui, então, em cima, trabalhei em cima dos 5 square aqui da curva. Esse aqui é o de número 5 da curva. Aqui eu vou fazer uma corrente, e aqui eu vou fazer o leque normal. Ó, veja que o marcador está aqui, ó, indicando que aqui é lateral. Vou fazer aqui 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos. Uma corrente, vamos prender com um ponto baixo aqui. Veja que esse aqui de número 5, que é o último da curva, a gente trabalhou igual a gente trabalhou o primeiro da curva aqui, ó. Olha aqui o marcador, o primeiro da curva. Ó, esse lado aqui é o que a gente tá fazendo lá do outro lado. Então, fiz aqui o ponto baixo, vamos fazer uma corrente e vamos aqui para esse leque. Aqui é o primeiro square dos 4 da lateral. Vamos fazer aqui 3 pontos baixos, perdão, 3 pontos altos, uma corrente. Vamos aqui, neste canto, coloca a agulha, puxa, mais uma corrente. Vamos aqui fazer mais 3 pontos altos para completar o leque. Então, veja, pessoal, que aqui, ó, os square da curva, olha, ele fica caimento perfeito, tá? E ele tem que ficar assim, não pode ficar repuxado. Agora, aqui nesses square da lateral, vamos fazer aqui uma corrente. Aqui no espaço, vamos fazer 3 pontos altos. Uma corrente. Aqui no leque, vamos fazer um leque de 3 pontos altos. 3 correntes e mais 3 pontos altos. Uma corrente e vamos prender aqui embaixo. Uma corrente e vamos trabalhar aqui este leque de 3 pontos altos. Uma corrente. Vamos colocar a agulha aqui. Mais uma corrente. Três pontos altos. Uma corrente, 3 pontos altos no espaço.
uma corrente e vamos para o leque. 3 pontos altos. Três correntes, 3 pontos altos. Uma corrente, prende ele aqui embaixo. Uma corrente, vamos aqui para esse leque. Três pontos altos, uma corrente, prende nesse square anterior, mais uma corrente, 3 pontos altos. Aqui na lateral, a gente fica assim. Então, a gente vai trabalhar dessa forma até chegar aqui, ó, onde temos o square, ou o marcador, nesse square. Até aqui, a gente trabalha dessa forma. Daqui em diante, vamos ter 5 square da curva, que a gente vai trabalhar como trabalhamos aqui desse lado. Fazendo 5 pontos altos aqui no meio e fazendo essas correntes a mais. 5 correntes e 5 correntes. Chegando aqui no final da volta, vamos fazer aqui uma corrente e prender com um ponto baixíssimo aqui nesse ponto alto. Então, ficamos assim. Vamos iniciar, então, a próxima volta. A gente vai trabalhar pontos altos. Então, vou dar uma leve alongada, vou para o próximo ponto. Tiro as 2 laçadas, uma corrente. Aqui, fiquei com o meu primeiro ponto alto. Vamos trabalhar ponto alto em cima de ponto alto. Temos uma corrente aqui. Vamos fazer um ponto alto. Ponto alto em cima de ponto alto. Vamos fazer um ponto alto. E aqui desse outro lado, um ponto alto. Veja que estamos aqui, ó, onde temos daqui para lá, agora vai ser a curva, para cá, lateral. Então, aqui, a gente trabalhou assim, um ponto alto de um lado, um ponto alto do outro. E aqui, seguimos ponto alto em cima de ponto alto. Temos aqui uma corrente, um ponto alto. Em cima de cada ponto alto, vamos repetir fazendo um ponto alto. Nesse espaço de uma corrente, também um ponto alto. Chegamos aqui, temos 3 correntes aqui e 3 aqui. Então, vamos fazer 3 pontos altos de um lado e 3 pontos altos aqui do outro. Onde temos 3 correntes, vamos fazer 3 pontos altos. E aqui em cima, a gente segue fazendo ponto alto em cima de ponto alto e ponto alto em cima
da corrente. Chegamos aqui onde temos as 3 correntes. Vamos fazer 3 pontos altos. Aqui do outro lado, 3 pontos altos. Aqui a gente faz ponto alto em cima de ponto alto em cima de corrente, onde temos aqui as 3 correntes, 3 pontos altos e 3 pontos altos. Dessa forma, a gente vai trabalhar aqui em cima dos 5 square da curva. Trabalhei aqui toda a curva, então cheguei aqui no marcador, indicando que aqui é início da lateral. Então, aqui no espaço, vamos fazer um ponto alto e um ponto alto aqui do outro lado. Aqui o restante, a gente segue ponto alto em cima de ponto alto. E aqui onde temos uma corrente de separação, um ponto alto também. Aqui, um ponto alto desse lado e um ponto alto aqui desse outro lado. Então, a gente vai seguir assim por toda a lateral. Na outra curva, a gente vai repetir o que a gente acabou de fazer nessa curva aqui. Chegando aqui no final dessa volta, vou prender com um ponto baixíssimo, aqui no primeiro ponto alto que fizemos. Então, nessa volta aqui em pontos altos, ficamos com um total de 286 pontos altos. Agora, a gente vai dar início ao bico de acabamento. Vou aqui para o próximo ponto, iniciar aqui fazendo o meu primeiro ponto alto. Vou fazer aqui uma sequência de 4 pontos altos. Dessa forma. Vamos fazer aqui 2 correntes. Laçar. Vamos pular 1, 2, 3 pontos. No de número 4, fazer um ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Mais um ponto alto aqui no mesmo lugar. 2 correntes. Pula 1, 2, 3, no de número 4,
um ponto alto. No próximo, vamos fazer aqui uma sequência de 4 pontos altos. Quatro pontos altos, 2 correntes. Pula 3 de base, um ponto alto. 5 correntes e mais um ponto alto. 2 correntes, 4 pontos altos. Então, essa repetição aqui que a gente vai fazer por toda a volta. 2 correntes. 1, 2, 3. No próximo, um ponto alto. 5 correntes. Um ponto alto no mesmo lugar. 2 correntes. Pula 1, 2, 3, no de número 4. Inicia a sequência de 4 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, a gente vai fazer essa repetição por toda a volta. Tanto na lateral quanto na curva, vamos trabalhar da mesma forma. Chegando aqui no final dessa volta, vamos fazer aqui 2 correntes, pula 1, 2, 3, veja que a pontuação bate exato. E aqui nesse primeiro ponto alto, vamos prender com um ponto baixíssimo. Então, aqui nessa volta, a gente fica com 26 vezinho desse aqui, ó. Agora, vamos dar início ao bico de acabamento. Então, vou aqui para o próximo ponto, nele, vou fazer um ponto baixo. E no próximo, também um ponto baixo. Uma corrente de separação. Vamos aqui para dentro desse leque e vamos fazer um ponto alto. 3 correntes. Vamos levar a agulha aqui, ó, abraçando esse ponto alto, fazendo nele um ponto baixo. Então, aqui ficou um picôzinho. Um ponto alto, 3 correntes, leva a agulha aqui, fecha mais um picô. Vamos fazer isso por 5 vezes. Um, dois, três, quatro, 5 picô.
Agora, eu vou fazer aqui o último ponto alto. Então, dentro de cada vezinho desse aqui, a gente vai fazer 6 pontos altos e 5 picô. Uma corrente de separação, vamos aqui para os pontos altos, pula o primeiro, no segundo, um ponto baixo, no terceiro, também um ponto baixo. Uma corrente, vamos para o próximo vezinho aqui. Um ponto alto, 3 correntes, um ponto baixo abraçando o ponto alto e assim fechando o picô. Vamos fazer isso por 5 vezes. Um, dois, três, quatro, 5 picô. E aqui temos 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Agora, a gente faz aqui o 6º ponto alto. Dessa forma. Uma corrente, pula o primeiro ponto alto, no segundo, um ponto baixo, no terceiro, também um ponto baixo. Uma corrente e vamos para o próximo bico. Uma corrente, pula o primeiro ponto, no segundo, um ponto baixo, e no próximo também um ponto baixo. Então, olha, a gente vai fazer essa repetição aqui por toda a volta. Fiz aqui toda a volta, cheguei aqui, ó, aqui onde a gente iniciou. Então, eu não vou prender com um ponto baixíssimo, eu vou primeiro cortar o fio. Aqui eu vou puxar. Vou pegar aqui a agulha de tapeceiro, vou passar essa ponta aqui na agulha de tapeceiro. Vamos fazer um fechamento bonitinho aqui. Vamos ir aqui, ó. Aqui a gente tem 2 pontos baixos. Então, eu vou pular o primeiro, vou para o segundo. Agora, eu vou voltar aqui, ó, na correntinha. Vou passar a agulha na correntinha e passar a agulha aqui, ó, pegando as 2 alcinhas do primeiro ponto baixo que a gente pulou. Ó, dessa forma, o fechamento fica, olha, não dá pra perceber onde que a gente finalizou aqui essa volta. E aqui a gente faz o arremate. Eu vou virar aqui o avesso, né? Que agora o fio está para o lado avesso. Eu costumo pegar aqui uma agulha de uma espessura menor. Passo aqui por trás de qualquer ponto. Vou separar esse fio aqui em 2 partes e uma das partes passar aqui por trás. Tem que cuidar sempre para não
repuxar lá na frente. Aqui eu dou 2 nó. Agora, eu passo de volta na agulha de tapeceiro, ou então com a própria agulha de crochê, eu posso, olha, ir escondendo esse fio por trás de alguns pontos. Pego a cola. Ergo esse fio aqui, ó, e coloco um pinguinho de cola aqui debaixo. Dessa forma. Ajusta para não ficar repuxado. E aqui podemos cortar o excesso do fio. Dessa forma, o arremate fica bem feitinho, olha. Mesma coisa eu vou fazer aqui com esse fio aqui, com todos os fios que tiver aqui sobrando, todos os arremates. Vamos fazer eles da mesma forma. Finalizei aqui todos os arremates dessa forma. Aqui o nosso tapete ficou pronto. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero que vocês consigam fazer aí o de vocês. E quando fizerem essa peça, ou qualquer uma através das minhas videoaulas, se você postar nas redes sociais e quiser me marcar, eu irei compartilhar com o maior prazer. Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui. Peço mais uma vez, se você gostou da aula, não se esqueça de deixar aí o seu joinha. Fiquem com Deus, um forte abraço e até um próximo vídeo.